Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao nosso Notícias em Destaque, hoje na versão aqui no Instagram. Você está acostumado com o nosso compartilhamento de notícias todos os dias, né? Hoje a gente chega aqui pelo menos 3 vezes na semana, a gente vai bater um papinho sobre essas notícias, né? A primeira delas é uma notícia internacional. O Papa Francisco fez a sua primeira viagem aí durante a pandemia, né? Uma viagem de longa distância, né? Ele foi para o Iraque. Essa viagem para o Iraque era um desejo antigo do Papa João Paulo II, né? Que não foi realizada enquanto ele era vivo. Porém, o Papa Francisco esteve no Iraque neste fim de semana. A viagem foi iniciada na última sexta-feira. O Papa realizou uma missa lá no Iraque e ele visitou locais destruídos pela guerra. Um desses locais foi o Kurdistão iraquiano. Ele visitou locais onde tem redutos de católicos por lá, né? Visto que a religião por lá é a religião islâmica que predomina, né? Mas o Iraque também tem outras etnias, outros povos e outras religiões no mesmo território. O pontífice se encontrou com lideranças xiitas islâmicas e pregou contra a violência, a desigualdade e a intolerância entre os povos. Essa é a notícia destaque no portal da CNN Brasil. Agora vamos a uma outra notícia que é destaque, infelizmente um destaque triste aqui para nós brasileiros, né? Que é a situação em que estamos. Nós estamos no pior momento da pandemia aqui no país. E grande parte desse momento é vivido, né? Um ano após o início da pandemia, nós temos ausência de leitos de UTIs, não temos UTIs suficientes para abrigar as pessoas que estão infectadas pelo vírus em estado mais grave. A vacina chegou trazendo a esperança, mas ainda não é suficiente para todo mundo, e poucas doses foram distribuídas até agora. Então a gente tem uma situação no Brasil hoje, como por exemplo do Rio Grande do Sul, onde há filas para que as pessoas consigam um leito de UTI. Uma situação muito complicada lá no Rio Grande do Sul. E outros estados, para evitar uma catástrofe, evitar um problema ainda maior, iniciaram situações semelhantes ao lockdown. Na verdade, situações de toque de recolher. Essa situação de toque de recolher começou em estados do Nordeste. A Bahia já começou, na verdade, um lockdown na última semana de fevereiro. Isso já estava em vigor por lá. No interior de São Paulo também foi no fim de fevereiro, na cidade de Araraquara, onde foram identificados, além do aumento crescente do número de casos, foi identificado também novas variantes do coronavírus. E essas variantes são ramificações diferentes do vírus, que estão atingindo aí pelo menos 6 estados brasileiros. Então é uma situação muito complicada que estamos passando, principalmente porque os casos mais graves da doença dependem de internação. E se houver necessidade de internação, alguns estados não contam com essa estrutura para realizar essa internação em leitos de UTI. É o que aconteceu, por exemplo, a sobrecarga lá em Santa Catarina. Com isso, o estado do Espírito Santo, que está agora numa situação um pouco mais tranquila em relação aos outros estados, porque já teve uma situação pior, todas as cidades lá têm casos identificados de coronavírus, algumas com alerta maior. O Espírito Santo ele cedeu pelo menos 15 leitos de UTI para o estado de Santa Catarina. E essas pessoas chegaram na primeira semana de março lá para o Espírito Santo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram o número de casos. Porém, São Paulo e Rio de Janeiro lideram o número de mortes por coronavírus. E como você deve ter visto na última semana, houve um recorde de mortes em 24 horas. Foram 1.910 mortes por coronavírus em 24 horas, um intervalo de 24 horas. E a média móvel também de mortes aumentou, Uma média de 1.050
até um pouco mais de mortes em decorrência do coronavírus. Então, estados que estão em alerta: Acre, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses estados estão em alerta contra o coronavírus, né? É uma situação difícil e ainda não se tem uma solução. Vamos atualizar os dados aqui. Já são mais de 11 milhões e 19 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil e 265.411 mortes por coronavírus, de acordo com os últimos levantamentos, né? A média móvel de mortes, ela está em 1.054 e pode se aproximar de 1.500 óbitos por dia. Uma situação muito complicada e triste para todos nós, né? E fica o alerta, né? Mesmo com a chegada da vacina, a vacina precisa ser dada em 2 doses, ou seja, a vacina com vírus inativo também, ela não evita que você contraia o vírus, né? Que você seja infectado, ela apenas vai diminuir os impactos desse vírus no seu corpo, no seu organismo. Então é bom ficar alerta quanto a isso, para você também continuar, né, se precavendo e usando os meios preventivos, né, que é o uso de máscara, o uso de álcool gel, higienizando as mãos, lavando com frequência com água e sabão. Medidas simples que podem salvar vidas, né, e ajudar aí no enfrentamento à doença, visto que a vacina está longe de ser uma realidade para todo mundo, né? Já estamos na 3ª fase de vacinação. Começou com as pessoas com mais de 89 anos de... Começou com as pessoas da área de enfrentamento da Covid, que são pessoas que atuam na área de saúde, na linha de frente. Depois vieram as pessoas com mais de 89 anos, né? Os idosos com mais de 89 anos. Depois, na 3ª etapa, os idosos com mais de 80 anos. Né? Algumas cidades estão trabalhando com mais de 85, porque a população acima de 80 anos é muito grande. E as doses, elas chegam de forma parcial. Então, nem todas as cidades vão seguir esse cronograma de forma igual. Por quê? Algumas têm mais população, uma população maior, com mais de 85 anos. Uma comitiva do governo federal foi até Israel para analisar, né, um spray contra a Covid que está sendo desenvolvido lá. Essa comitiva, né, foi recebida lá e teve uma gafe aí, né, pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deixou de usar a máscara aí durante um momento público, né, lá em Israel. Então ele rapidamente colocou a máscara aí e evitou, né, esse constrangimento e fez uma saudação lá com os cotovelos, né, ao representante israelense. E esse spray ainda está sendo analisado, né, no que ele pode ajudar contra a Covid. É uma tecnologia nova, mas ainda pouco se sabe sobre ela. Inclusive o governo foi lá conhecer essa tecnologia. Aqui em Minas Gerais hoje tem volta às aulas na rede estadual, mas a volta às aulas será de forma remota. Os alunos ainda não vão para a escola, portanto você deve ficar ligadinho aí na sua escola, nas informações da sua escola estadual, para você saber como está a volta às aulas, né? E nós temos também aqui em Minas o Se Liga na Educação, que deve retornar para dar apoio para esses alunos, né? Vamos acompanhar aí nos próximos dias como que vai ser o retorno dessas aulas remotas aqui em Minas Gerais. Desde o início do ano passado, quando começou, né, a situação das aulas remotas, a gente tem o seguinte: muitos alunos em locais distantes, né, não tiveram sequer a oportunidade de conhecer essas tecnologias através da televisão nem do rádio, porque moravam em locais tão distantes, né, nem pela internet também, né, nem pegavam a internet lá. A gente viu que alunos tinham que subir montes para conseguir algum sinal de celular, mas claro, a gente sabe que não seria suficiente para conseguir carregar um vídeo,
e assistir às aulas, né? Aí começou a distribuir também os kits escolares para esses alunos poderem aí, então, acompanhar as aulas. Vamos acompanhar essa situação, né? Porque é difícil estudar com dificuldade. Mas Minas Gerais, as pessoas aqui em Minas Gerais são batalhadoras e quem quer realmente corre atrás para poder recuperar o tempo perdido, né? Dá um jeito e vai atrás dos estudos, tá bom? Que é importante. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje a comemoração é para todas as mulheres. O canal Super News deseja a você, mulher, um excelente dia, lembrando que é todo dia, né? Suas comemorações, e é importante lutar pelos seus direitos de igualdade de gênero, né? Principalmente no mercado de trabalho, no dia a dia, nas oportunidades, mas também, né, que cada um possa viver aquilo que bem deseja, claro, respeitando aí a coletividade também, né? Respeito mútuo aí entre ambos os gêneros, né? Ficamos por aqui com nossas notícias em destaque. Este mês a gente traz uma novidade na nossa programação, que são essas inserções aqui pelo Instagram, que depois vai para o nosso YouTube. Até a gente conseguir fazer as duas inserções ao mesmo tempo, a gente vai continuando deste modelo. Amanhã tem revista eletrônica para você com os assuntos do entretenimento. E você continue ligadinho nos nossos stories no @canal Super News para acompanhar tudo que acontece. E uma última informação, a Câmara deve votar na quarta-feira a PEC emergencial, né? Para ir à volta do auxílio emergencial, esse auxílio que foi que ajudou bastante, mas gerou tanta polêmica, né? Então, essa medida deverá ser votada na próxima quarta-feira. Então, vamos acompanhar. Quarta-feira a gente tem notícias em destaque de novo aqui no nosso Instagram e também no YouTube. Tchau para você, acompanhe nossos stories, fique ligadinho até nossa próxima edição do Notícias em Destaque. Tchau para você e fiquem aí com mais atrações, né, ao longo dos nossos stories, compartilhando sempre informações para você. Tchau!